pedagogos do Brasil. A nossa aula de hoje, ela tem como tema uma importante parte da educação nacional, que é o currículo da educação básica brasileira. 2. E nós vamos perceber que com esse tema, nós vamos conceituar o que é currículo, nós vamos compreender a sua importância e como ele deve ser compreendido por nós educadores, porque é ele quem vai dar esse sustentáculo lá nas nossas salas de aula. Para início de conversa, o que é mesmo currículo? Quais são suas teorias? Tipos de currículos que eu posso estudar para colocar em prática lá na minha sala de aula. Nós vamos perceber que o nosso trabalho, quando ele está aqui na sala de aula, houve já algo que foi embasado, que foi estudado, fundamentado, para que assim pudéssemos ter essa efetiva prática com qualidade. Então, para nós é importante saber realmente o que é esse currículo. E o que é mesmo? É um elemento importantíssimo que faz parte do planejamento do professor. Ele vai nortear a nossa prática dentro da sala de aula. E a sua origem, ela vem do latim, da palavra curriere, que significa carreira. E nós vamos perceber que essa palavra ela está diretamente ligada à nossa prática pedagógica. Nosso plano de carreira é aquilo que nós percorremos, aquilo que nós aprendemos como teoria para colocar em prática dentro da sala de aula. E nós vamos perceber que o currículo ele não é apenas uma planificação, não é apenas palavras bonitas que está escrito num papel como teoria, mas são palavras simplórias, simplificativas, que vai nortear toda a nossa prática dentro da sala de aula e assim termos esse ambiente propício de qualidade, mas também planejado e organizado. Nós vamos perceber que é no currículo que estabelece justamente esse diálogo entre os agentes transformadores da educação. Quem são esses agentes? Nós, os professores, todos os técnicos, secretários de educação, diretores, coordenadores, as famílias, os alunos, eles fazem parte desses agentes transformadores que embasam o currículo e norteiam a prática da sala de aula. Nós vamos também conhecer as teorias curriculares. Nós já conceituamos currículo, já percebemos a sua importância dentro da prática pedagógica. Não podemos esquecer também que há os tipos de teorias curriculares que nortearão a nossa prática pedagógica. E aqui nós iniciaremos pelas não críticas, que é justamente aquilo que é a teoria, aquilo que nós recebemos como teoria e que vem pedagogia tradicional e tecnicista. Eu pego a teoria e, do jeito que está lá, eu aplico na prática, sem alterar. As teorias críticas, né, elas começaram a surgir em meados dos anos 60. Já fazem essa criticazinha à teoria não crítica. Por quê? Porque ela já começa a se transformar o ambiente. Pega aquilo que era teoria e começa a transformar na prática para, assim, provocar um sistema de ensino com mais qualidade. E temos as pós-críticas, que é a junção de uma com a outra para transformar nessa terceira. Ela vincula-se justamente porque ela vai mexer com a estrutura da sociedade, vai conhecer a real necessidade daquela comunidade escolar, vai pegar aquilo que era teoria lá das não críticas, daquilo que era tradicional, vai transformar na prática, mas também adequando à realidade da comunidade escolar, ao qual a escola dele está implicitamente reconhecida e instalada. E ele vai ter como tema, principalmente, essas palavras que já norteiam nossa prática pedagógica, na nossa realidade, nosso dia a dia, que são também bem atualizadas, como o gênero, a raça, a etnia, a sexualidade, a subjetividade, que é aquilo que o aluno já traz consigo de conhecimento e transformar naquilo que é realmente conhecimento da prática da pedagogia da escola.
Nós vamos perceber também, ao longo da nossa disciplina, que é muito importante para nós educadores, pedagogos, conhecer os tipos de currículo ao qual nós temos que colocar em prática dentro da nossa sala de aula. A gente só coloca em prática com efetiva qualidade se a gente conhece profundamente a teoria. E aqui nós temos que o currículo ele deve ser formal, oficial, prescrito, explícito. É justamente o currículo não crítico. É eu pegar toda a teoria e saber que é essencial para assim transformar na ação real dentro da sala de aula. E o oculto ou nulo, que é justamente esse conhecimento, a forma como eu vou abordar dentro da minha sala de aula. Eu pego a teoria, vou colocar em prática, mas a forma como eu vou colocar em prática vai ser esse currículo oculto ou nulo. E aqui nós entramos um pouquinho nos fundamentos da educação. Nós vamos perceber que as características do currículo, elas são muito importantes para dar esse suporte essencial na nossa sala de aula. E que ela vai ser justamente, através de conhecermos esses fundamentos do currículo, que nós vamos perceber que o currículo é algo já pré-determinado. É algo que ele já vem sendo planejado, antecipado. Ele vai prever condições de ensino-aprendizagem. E que ele é flexível. Ele altera conforme a necessidade real da sala de aula. Ele é organizado. É algo que eu vou prever todas as ações. Para cada objetivo, eu preciso ter uma ação a praticar dentro da sala de aula. Mesmo que sofra essa alteração da flexibilidade, mas é necessário que haja essa organização dentro do currículo. Prever condições efetivas de aprendizagem. Se eu sou flexível, mas também organizado, é porque eu estou prevendo algo que precisa ser compreendido pela clientela que são os nossos alunos, lá na sala de aula. Então, a gente percebe que o currículo ele é meio que essa cadeia alimentar que vai construindo a aprendizagem, o ensino-aprendizagem das nossas crianças e adolescentes de forma organizada, mas também já pré-determinada, planejada, com ações efetivas. Nós vamos perceber também que nas teorias curriculares, elas são fundamentadas em decisões baseadas justamente na lei, que leva como pressuposto os conceitos epistemológicos e sem gerar ambiguidades. Por isso que aquilo que eu colocar como teoria, eu preciso simplificar para que a prática tenha essa efetiva ação de qualidade, e que ela sofra essas alterações de flexibilidade no seu processo natural, sem atropelos. Nós vamos perceber que há 15 competências para a gente trabalhar esses 3 níveis de organização da teoria curricular. E que é justamente nessas competências nós vamos ver o que são essenciais. A gente vai trabalhar cada tema filtrando, fazendo esse filtro do que é essencial para a nossa clientela receber. Aquilo que é exagero, ou que não é tão importante, a gente até trabalha, mas de uma forma mais superficial. E aquilo que é essencial, a gente faz com mais habilidade e mais competência. Os transversais, porque os nossos alunos, eles precisam conhecer o mesmo conteúdo em todas as disciplinas, eles precisam percorrer esse mesmo conteúdo de uma forma natural com todas as disciplinas. E as competências geral, que vai fazer com que a criança faça essa leitura de mundo. Por que eu estou estudando esse conteúdo e o que ele vai ser importante para mim quando eu sair daqui da escola? Nós vamos perceber também que o currículo ele abrange experiências implementadas pelas instituições escolares e que elas trazem como base as teorias tradicionais, as críticas e as não críticas. As tradicionais é aquilo que não se pode fugir, que tem que ser feita daquela forma, como foi na teoria estava escrito, eu vou praticar da mesma forma. As teorias críticas eu já vou permitir que haja alterações na minha prática. Eu vou pegar toda a teoria, mas eu transformo ela de acordo com a realidade
da minha clientela, da minha sala de aula. E após críticas, eu vou fazer essa junção daquilo que é teoria, que não pode ser transformado, mas levar com simplicidade, com flexibilidade lá na crítica e assim perceber aquilo que o aluno já traz de conhecimento também e transformar esse conhecimento em algo mais afinado, algo mais que vai gerar mais esse conhecimento específico a ele. Nós vamos perceber também que o currículo ele é uma construção cultural. É justamente isso que nós acabamos de focar no currículo não crítico. Eu percebo que o que a comunidade escolar vive como cultura e transforma aquilo em conhecimento metódico, que há uma organização. Né? Nós vamos perceber que ele não é um campo neutro, né, ou algo estático, mas ele vive em constante transformação, alteração de acordo com a realidade ao qual a comunidade escolar está inserida. E para a gente entrar nessas teorias curriculares, a gente percebe que uma faz parte da outra, uma traz um fio da meada da outra para efetivar a qualidade dentro da sala de aula. Se uma depende da outra, então eu preciso perceber que a teoria ela é muito importante para aliar essa prática e perceber aquilo que o meu aluno já traz de conhecimento específico, de conhecimento sobre o conteúdo a ser trabalhado, e assim transformar numa metodologia prazerosa e de efetivo aprendizagem. Nós vamos perceber que a ideologia e currículo são aspectos considerados relevantes dentro da nossa sala de aula. E que é lá que o saber e o poder eles vão se intercruzar e assim gerar esse ambiente prazeroso de atividade. Por isso que a nossa prática pedagógica ela inicia bem antes da sala de aula, bem antes mesmo do nosso planejar. Porque no nosso planejar nós já precisamos perceber aquilo que o nosso aluno, aquilo que a família tem condição de receber, filtrar as informações para assim chegar a gerar esse conhecimento de profundo aprendizado. E a nossa aula de hoje, ela termina assim. A gente percebendo a importância do currículo, percebendo o quanto é importante para a nossa prática pedagógica ter uma efetiva e profundo trabalho de qualidade, começa lá no meu conhecimento teórico, sabendo o que vou colocar em prática, mas também, quando estiver colocando em prática, perceber aquilo que o meu aluno já traz de conhecimento específico para, assim, dar base e sustentáculo a uma boa aula e esse efetivo aprendizado dentro das salas de aula.